Bom, pessoal, eu vou fazer um vídeo aqui analisando um tema, duas questões filosóficas que sempre me perguntam, inclusive no grupo, né? E eu notei que as pessoas têm muita dúvida, então eu vou dar uma analisada aqui rapidinho. Só um PS aqui antes de começar, esse vídeo é para cristãos. Por que eu estou dizendo que o vídeo é para cristãos? É porque ultimamente tem aparecido pessoas novas no meu canal que não conhecem o meu trabalho teológico, e é comum ouvir argumentos desse tipo assim: ah, mas tem vídeo que você ataca o Novo Testamento, Ronaldo, e tem vídeo que você analisa o Novo Testamento, você é um hipócrita, você é um herege. Eu acho que essas pessoas não sabem o que é teologia. Como teólogo, eu analiso todos os temas da Bíblia, quer seja um tema cristão, quer seja um tema mais judaico dentro do Velho Testamento, quer seja um tema até criticando o Novo Testamento, porque o trabalho de teologia ele é imparcial. O meu canal é analisando as escrituras, não é analisando o judaísmo, não é analisando o cristianismo, não é analisando o islamismo. Então, se tem algum tema cristão, como por exemplo isso aqui que eu vou abordar, que é a Nova Jerusalém, eu vou analisar, entendeu? Independente de pessoas não crerem no Novo Testamento, ou de eu já ter criticado o Novo Testamento em outros vídeos, porque eu vou analisar o que os autores quiseram transmitir. Então, por isso que eu coloco assim: o vídeo é para cristãos, ok? Então, só para deixar claro, porque ultimamente tem aparecido pessoas com esse tipo de argumento. Agora, quem quer um canal só de cristãos, tem um monte aí no YouTube, vocês vão ver tudo sobre a ótica cristã. Quem não gosta, por exemplo, do cristianismo, acha que é errado analisar teologicamente, tem canais de judeus aí também no YouTube, tem um monte, posso até recomendar alguns. Mas o meu canal é teologia, tá bom? Então vamos falar sobre a Nova Jerusalém e a vinda física de Jesus. Muitos cristãos aguardam a chegada de uma cidade chamada de Nova Jerusalém, onde Jesus reinaria com seus seguidores. Isso aqui é baseado em Apocalipse. Eu, João, vi a santa cidade, a Nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Então você vê aqui é uma imagem aleatória que eu peguei no Google, as pessoas fazem imagens, filmes, estudos escatológicos, dando a entender para as igrejas e para os fiéis que vai vir uma cidade física chamada Nova Jerusalém, que vai descer do alto, porque é uma promessa lá de Apocalipse 21. Agora, será que a Nova Jerusalém que Apocalipse está falando aqui, o autor, ele tinha em mente que era uma cidade física, um tijolo, bloco, muro, tudo isso? Tem essas coisas físicas no céu? Então vamos analisar. Noiva, em linguagem bíblica, como aparece aqui, ó, ele diz que a cidade estava adereçada, né, ornada, enfeitada como uma noiva, simboliza aliança. Vocês podem ver aqui, por exemplo, eu peguei dois versículos para vocês verem, ó, Jeremias. Porventura esquece-se a virgem dos seus enfeites, ó, enfeites, adornos, que nem lá em Apocalipse. Ou a noiva dos seus adornos, todavia o meu povo se esqueceu de mim. Do que Deus está falando aqui? É de uma cidade física? Não, ele está falando de uma aliança. Então o que Deus está dizendo? Que a aliança é que nem um casamento, é um pacto, é uma aliança, é um acordo, onde Deus é o noivo, o esposo, e aqui no caso de Israel, Israel era a noiva, Israel era a noiva do Eterno. Então isso é uma aliança. Aqui em Isaías 62, ó, porque como o jovem casa-se com a virgem, assim os teus filhos se casarão contigo. E como o noivo se alegra da noiva, assim se alegrará de ti o Deus. É a mesma coisa, é a mesma analogia. Deus é o noivo e Israel, Jerusalém, é a noiva. Então essa analogia de noiva que o Apocalipse traz aqui é a mesma coisa. Como é uma nova Jerusalém, ela seria uma nova noiva, que simboliza uma nova aliança. Tinha aliança judaica, então essa seria a aliança gentílica. Tinha Jerusalém lá dos judeus, que era a noiva de Deus, a noiva do Eterno. Então teria a Jerusalém dos gentios, que seria a noiva de Cristo, correto? Então a cidade santa adornada como uma noiva não seria uma referência à aliança? Aqui em Mateus, Jesus disse, ó, este é o cálice do meu sangue, o sangue da aliança que é derramado por muitos pela remissão dos pecados. Então se a cidade de Jerusalém, como algumas igrejas aí têm pregado, que é uma cidade física, que virá, né, no futuro, então que aliança que eles estão vivendo? Porque se a aliança, se a Nova Jerusalém, que simboliza uma aliança, ela só vai vir lá no futuro, quando Jesus voltar, então Jesus não fez uma aliança aqui, segundo o Novo Testamento? Porque segundo o Novo Testamento ele fez uma aliança, ele derramou o sangue dele pela aliança, que seria o selo, né, da aliança. Então não teria lógica ele fazer de novo a mesma aliança que ele já fez. Ué, então em que aliança esse pessoal está vivendo? Então, segundo eles, isso aqui não vale nada, ó, isso aqui de Mateus. Então ainda vai vir uma nova aliança, é isso? Vocês veem que não tem lógica.
E por que Jesus disse aqui que o reino dele não ia vir com aparência exterior? Ó? Interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior. Ué, mas não estão esperando aí um reino com aparência exterior? Não faz até imagens assim, ó, filmes, ilustrações, estudos escatológicos? Porque segundo o próprio Jesus, não, o reino dele não vinha com aparência exterior. Ó, nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus já está dentre vós. Então se Jesus já instituiu o reino dele lá há 2000 anos, para que vai descer uma cidade física lá do céu? E disse aos seus discípulos: dias virão em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem e não o vereis. Isso aqui eu vou mostrar mais para frente aqui. Segundo Pedro, olha o que Pedro falou: vós também, como pedra vivas, sois edificados casa espiritual. Ué, aqui Pedro está fazendo uma analogia, dizendo que as pessoas eram pedras vivas. Não é uma cidade física como algumas pessoas tomam. Já em Apocalipse 21 ele fala assim, ó, o mesmo autor ó, do Apocalipse: e nela não vi templo nenhum, porque o seu templo é o Senhor Deus e o Cordeiro. Ou seja, será que essas coisas são realmente físicas? Paulo em Coríntios disse algo parecido, ó, não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então se esse vós aqui que Paulo está falando para aquela comunidade de Coríntios era o templo de Deus, é porque essas coisas não são físicas. E segundo o próprio Paulo, a Nova Jerusalém já estava presente na época dele, que era o entendimento da igreja primitiva aqui, ó. O que se entende por alegoria? Alegoria é uma coisa que não é literal, é uma alegoria, é um paralelo. Porque essas são as duas alianças. Aqui, ó, Paulo fala de duas alianças. O que seriam duas alianças? Seriam dois casamentos. Uma é a do Monte Sinai, gerando filhos para a servidão, que é Agar, ou seja, a aliança judaica. Ora, esta Agar é Sinai, um monte na Arábia que corresponde a Jerusalém que agora existe. Então Jerusalém é uma aliança, é uma noiva, pois é escrava com seus filhos. Aí ele fala, mais a Jerusalém de cima, que seria a outra Jerusalém, a outra noiva, portanto a outra aliança, que é de cima, ou seja, que vem lá de Deus, a qual é mãe de todos nós. Paulo falou que era no futuro? Não, ele disse é no presente, é mãe de todos nós, incluindo ele mesmo aqui no grupo, ó, nós. Então, segundo Paulo, a Jerusalém que vinha de cima, ela já era presente já na época dele. Então, como que pode vir uma cidade física do céu? Isso aí não tem como. E muitos cristãos esperam a vinda física de Jesus, né? Jesus vai vir no céu com seus anjos fisicamente. Mas aí fica uma grande pergunta, né? Para que precisaria de uma vinda física de Jesus? Qual é o objetivo disso? Porque Jesus disse assim, ó, segundo o Novo Testamento, ó, também vos digo que se dois de vós concordar aqui na terra onde nós vivemos, acerca de qualquer coisa que me pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está no céu. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou no meio deles. O que Jesus está falando? Ele precisaria estar aqui presente para estar no meio das pessoas? Não. O que ele disse é que se 2 ou 3 pessoas estiverem reunidas em nome dele, ele estaria presente. Então para que ele tem que voltar fisicamente? Se ele mesmo já disse que é só as pessoas se reunirem no nome dele, ele estaria presente. Aqui em Mateus 28 ele disse assim, ó, eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Depois que Jesus falou isso aqui, ele ascendeu aos céus. Alguém viu ele fisicamente? Não. Pedro, Paulo, Tiago, os apóstolos? Não. Mas ele não estava com eles todos os dias? Então quer dizer que não precisa de uma volta física de Jesus. Isso aí é querer materializar as coisas. E aqui Lucas, aquele versículo lá de cima que eu falei para vocês, ele disse assim, ó, e chegará dias em que desejareis ver um dia do Filho do Homem e não vereis. Ele falou que ia vir fisicamente, ó, vocês vão me ver daqui a 2000 anos, ó, aguarda aí que eu vou aparecer para vocês. Não, ele falou não o vereis. Por quê? Porque ele não ia voltar mais fisicamente. Era isso que ele estava dizendo. Ah, Ronaldo, mas lá em João, aqui, ó, ele disse que os apóstolos iam ver ele de novo, ó, não vos deixareis órfãos. Eu voltarei para vós, ainda um pouco e o mundo não me vereis mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós me vereis. Está vendo, amadinho? Ele vai voltar. Não, na verdade, aqui nesse mesmo versículo ele fala, o mundo material, o mundo presente, não me vereis mais. Mas aqui ele diz, vós me vereis. Que vós é esse que ele está falando? Dos apóstolos. Porque ele disse que só os apóstolos iriam ver ele de novo. Não o mundo. Ó. O mundo, que seria as pessoas comuns, ele falou, não me vereis mais. Vocês entenderam a diferença? Quando ele fala que ó, não vos deixarei órfão, é dos apóstolos que ele está falando. E mesmo esse aqui que ele fala que os apóstolos veriam ele, você pode ver que em João 16 ele repete isso daqui. Ele falaria que seria por pouco tempo. Ó. Eu vou,
depois eu voltarei, vocês me verão um pouco, e depois vocês não vão me ver mais. Ou seja, ele estava se referindo ao retorno dele nas nuvens, lá sobre a queda de Jerusalém e tal. Eu já falei disso em outros vídeos. Aí muitos diziam assim, também tenho recebido muito esse comentário nos vídeos. Ah, mas Ronaldo, então se Jesus não vai voltar, se já aconteceu, então não tem sentido mais a vida, ou fazer o bem. Pra que a gente fica aqui nessa vida se Jesus vai voltar então? Eu digo, não precisa de um retorno físico de Jesus para fazer o bem, ou para ter um sentido na vida, até porque todo mundo vai ser salvo, vai ser julgado, independente de Jesus voltar ou não. Se fosse assim, então os hindus estariam perdidos, eles não teriam sentido nenhum na vida, porque eles não creem em Jesus. Ou os muçulmanos, os budistas, os adeptos de outras religiões. Então isso aqui não tem lógica, entendeu? Até porque todo mundo vai ser julgado, independente de Jesus voltar ou não. Aqui, ó, Eclesiastes fala, ó, e o corpo volte à terra, né, como era, porque veio do pó, volta ao pó, e o espírito volta para Deus. Pronto, você morreu, o corpo volta para a terra e o espírito volta para Deus. Em Hebreus, que eu sempre cito esse versículo, ele fala assim, ó, está ordenado aos homens morrer uma vez, depois disso vem o juízo. Onde está escrito aqui que primeiro tem que ter uma vinda de Jesus ou vinda física de Jesus? Não, você morreu, você é julgado. Em Apocalipse ele fala assim, ó, e abriu-se o livro da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que nele estava escrito, segundo as suas obras. Pronto, você fez o bem, você vai ser julgado pelo seu bem, você fez o mal, você vai responder pelos seus maus atos. Simples, não precisa de um retorno físico de Jesus. Coríntios. Aqui eu citei porque eu acho engraçado que as pessoas materializam tudo isso, né? Uma cidade física, uma volta física, tudo físico. E são as mesmas pessoas que falam aqueles versículos de Paulo, as coisas espirituais se discernem espiritualmente, ó, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Eu digo, essas pessoas se dizem tão espirituais, né, que dizem que tem que discernir a Bíblia espiritualmente, mas elas pegam todos esses trechos aqui que são espirituais e elas tornam material. Ué, então se for pela lógica, elas têm menos Espírito Santo que eu pela lógica, que nem sou cristão, porque elas querem materializar coisas espirituais, uma cidade física no céu, uma volta física de Jesus. Aí não tem lógica. E a maior ironia dos cristãos que interpretam essas passagens como literais, uma cidade física, um retorno físico, mas quando alguém indaga para eles acerca das profecias que Jesus não cumpriu, como por exemplo reinar em Jerusalém, aí eles falam, era um reino espiritual. Aí as coisas que eram para ser material, eles espiritualizam. Aí o templo, as profecias falavam que o Messias tinha que reconstruir o templo. Ah, Jesus estava falando do corpo dele, amadinho, nós somos o templo. Quer dizer, o templo, que é uma profecia messiânica, eles dizem que é um templo espiritual, que nós somos o templo que abriga o Espírito Santo. Agora a cidade de Jerusalém eles tomam como literal. Aí realmente não dá. Tá? Então é só para finalizar aqui. Tem muitas pessoas pedindo muitos temas aí, pessoal. E às vezes eu não dou conta de fazer todos os temas. Eu ando meio sem tempo também ultimamente. Às vezes a minha vida é um pouco corrida. E eu queria abordar alguns temas também mais nos Hangouts, tá? Eu já falei naquele vídeo anterior. Se alguém quiser aí, a gente marca um dia aí. Vamos começar a fazer mais live em Hangout, porque fica mais fácil do que certos esboços. Quem sabe interagindo também é uma forma de fazer diferente os estudos, ok? Então, paz a todos.